E abra comigo na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Louvado seja Deus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: alimpai-vos, pois, do fermento velho, porque para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por favor, repita assim após mim: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os seus olhos agora e oremos mais uma vez ao Deus poderoso. Pai santo, Deus vivo, nós nos encontramos aqui na tua presença, Senhor, e neste momento pedimos a revelação da tua palavra. Revela-nos, ó Deus, a tua santa palavra, que cada um de nós, Senhor, possamos crescer no conhecimento da tua verdade e possamos, ó Deus, nos limpar, Senhor, do fermento velho e nos revestir daquilo que é o novo de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. O tema da mensagem desta noite é: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Eu gostaria de trazer hoje para vocês algumas explicações e algumas reflexões sobre a Páscoa e levar cada um de nós aqui hoje a entendermos que Cristo é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Isso é muito importante para que nós possamos ter esse entendimento das coisas espirituais. Em primeiro lugar, eu quero descrever a Páscoa para vocês. No segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1, a Bíblia fala-nos da instituição da Páscoa e diz assim, olha: e falou o Senhor Deus a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos,
os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Por favor, repita comigo: esta é a Páscoa do Senhor. O povo de Israel vivia preso como escravo no Egito. E a Bíblia diz que Deus, ele apareceu ali, o anjo do Senhor, numa sarça que ardia, que pegava fogo, mas não se consumia lá no monte. A Moisés, essa sarça apareceu. E ali o Senhor falou com Moisés a respeito de que ele desceu para livrar o seu povo, o povo de Israel. Moisés vai para o Egito e ali Deus começa a operar sinais através de Moisés. Mas o coração de Faraó estava endurecido. Faraó não queria libertar o povo que estava cativo, preso lá no Egito. E por último, Deus, para livrar o povo de Israel, ele institui a Páscoa. Por favor, diga assim comigo: Páscoa significa passagem. Deus estabeleceu a passagem. Ele disse para Moisés, nos versículos que eu acabei de ler para vocês, Êxodo 12, do 1 ao 11, ele explicou para Moisés e para Arão como deveria ser celebrada a passagem do povo de Israel. De onde que eles estavam passando? Eles estavam passando da escravidão para a liberdade. Eles estavam passando do Egito para Canaã, para a terra prometida. A Páscoa dos israelitas era assim: eles matavam um cordeiro ou um cabrito para cada família. Tinha que ser um macho de 1 ano e ele tinha que ser branquinho, não poderia haver nenhuma mancha. E eles matavam aquele cabrito e comiam com ervas amargosas, e também eles comiam, como vocês viram aqui, vestidos. Eles tinham que comer com toda a roupa, eles tinham que comer com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o cajado na mão, e comer depressa, e comer apressadamente. O pão da Páscoa não podia ter fermento, tinha que ser aquele pão murcho, aquele pão sem fermento, pão que não crescia. Assim era a Páscoa do Senhor. Depois que eles matassem o cordeiro lá no Egito, eles tinham que pegar o sangue do cordeiro e passar nas portas, ali no batente da porta, para que ficasse marcado. E aonde o anjo da morte passasse e tivesse a marca do sangue, ele não mataria o primogênito, o filho mais velho da família, mas na casa dos egípcios, de Faraó até o último egípcio, os filhos mais velhos das famílias, eles morreram. Esta era a Páscoa do Senhor. É por isso que deveria ser celebrado. E Deus estabeleceu como estatuto perpétuo para o povo de Israel. Para sempre, o povo de Israel deveria celebrar a Páscoa do Senhor, como nós lemos aqui. Esta é a Páscoa do Senhor. Isto, o povo de Israel foi celebrando essa Páscoa durante anos e anos, centenas de anos, um ano após outro. Todo ano eles celebravam a festa da Páscoa, e todos os povos iam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Israel ficou aproximadamente 40 anos no deserto. Depois eles entraram na terra prometida, mas o costume da Páscoa não cessou, não parou. Eles tinham que celebrar a Páscoa uma vez por ano. Agora, nós estamos diante de uma Páscoa especial. Como vocês, nós aqui no Brasil temos um país cristão e sempre ouvimos falar da Páscoa, sempre ouvimos falar dos significados da Páscoa, porque os significados da Páscoa foram mudando na vida das pessoas, foram mudando nas culturas, mas hoje você ouviu aqui, até agora, o que é a Páscoa
aconteceu? A Páscoa foi a passagem do povo de Israel do Egito para Canaã. E também, meus irmãos, a Páscoa era a celebração da vitória de Deus sobre o povo de Israel, que Deus fez com que o seu povo saísse da escravidão e fosse para a liberdade. É por isso que é um estatuto perpétuo, todo ano tinha que ser feito. Agora, nessa Páscoa especial que eu estou falando para vocês, nós temos a presença do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, nós vamos ter a manifestação do Filho de Deus. Porque quando o Senhor Jesus, ele veio, então a Bíblia diz aqui, ela fala da última Páscoa. O tema aqui seria a última Páscoa de Jesus, o momento em que Jesus, ele seria oferecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício do Cordeiro era para o perdão dos pecados. O povo de Israel oferecia aqueles animais de um ano para que houvesse perdão dos pecados. Mas o Filho de Deus, ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para se sacrificar por nós. Ele veio para padecer por nós. E esse é o tema da nossa mensagem. Cristo é a nossa Páscoa. Nós não celebramos mais a Páscoa matando o cordeiro de um ano, com um cordeiro para cada família, comendo com os pães asmos e com as ervas amargosas, mas nós celebramos no mundo espiritual. Nós não precisamos de um ritual, porque Jesus Cristo está no meio de nós. E nós vivemos a Páscoa quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e nós estamos caminhando em Páscoa e ressurreição, porque Cristo é a nossa Páscoa. E assim como Cristo vive, nós vivemos a Páscoa continuamente. Continuamente nós estamos caminhando em Páscoa. Agora aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7, diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa. Preparai-nos o que, igreja? Eu não entendi. Preparai-nos o que? A Páscoa. Jesus dá uma ordem. A Bíblia está dizendo aqui para o apóstolo Pedro e para o apóstolo João: ide e preparai a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Como que eles prepararam a Páscoa? Do mesmo jeito que eu li para vocês agora. Eles preparavam o cordeiro, eles preparavam os pães asmos, eles preparavam as ervas amargosas e deixavam tudo pronto para que a Páscoa fosse comida. Agora, meus irmãos, Jesus, ele chega com os outros apóstolos. Estava Jesus e os 12 apóstolos para o momento da celebração da Páscoa. E eles estavam ali, era uma mesa, a mesa do judeu era uma mesa baixa, e eles se assentavam no chão. E neste momento da celebração desta ceia, desta Páscoa, a Bíblia agora relata o seguinte: chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no
reino de Deus. Preste atenção no que Jesus falou: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Eu desejei muito estar convosco, porque eu não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. O que significava a Páscoa se cumprir no reino de Deus, igreja? Significava que Jesus iria ser oferecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando lá na cruz Jesus dissesse: está consumado, está acabado, então a Páscoa estaria se cumprindo no reino de Deus, que eu tenho pregado para vocês, que é o reino invisível. Ele disse com todas as palavras, até que ela se cumpra no reino de Deus. E aí a Bíblia diz aqui: e tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei o fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Cada um tomou um pouco do cálice, e tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Você está entendendo o significado profundo dessa Páscoa? Jesus estava dizendo: eu sou a vossa Páscoa. O meu corpo, ele será o pão, e o meu sangue será o vinho. Eu serei o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é a sua Páscoa. Jesus é a minha Páscoa. Irmãos, quando eu entendo que Jesus se sacrificou, que Jesus morreu, que Jesus deu a sua vida, e ele disse aqui: este cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue, que está sendo derramado por todos vocês, que está sendo derramado por toda a humanidade, porque ele não é o Cordeiro que tira o pecado dos apóstolos, ele não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do pastor, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a nossa Páscoa. Nós lembramos dela na Santa Ceia todos os meses, porque este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele pão que Jesus distribuiu era o corpo dele sendo distribuído. Ele estava exemplificando, ele estava mostrando que ele é a Páscoa definitiva. Jesus é a Páscoa definitiva. Por favor, me ajude a pregar aqui nesse lugar. Diga para 4 pessoas: Jesus é a Páscoa definitiva. Jesus é a Páscoa definitiva, primeira pessoa. Jesus é a Páscoa definitiva, segunda pessoa. Jesus é a Páscoa definitiva, terceira pessoa. Igreja, Jesus é a Páscoa definitiva, é a passagem definitiva. Em Jesus você passa da escravidão para a liberdade, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vós sois livres pela palavra que está em vós. Jesus, ele é o Cordeiro Pascual. Nele nós celebramos a Páscoa, nele nós vivemos a Páscoa, nele nós celebramos a passagem da velha vida para a nova vida em Cristo. Depois desse evento, muitas coisas acontecem com Jesus, mas nós não vamos nos prender somente nesses eventos. O que nós precisamos entender agora? Voltando ao nosso texto: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Todo este sacrifício, todo esse simbolismo,
da última Páscoa, da última celebração da Páscoa que Jesus fez com os seus discípulos, até que a Páscoa definitiva, o seu sacrifício fosse estabelecido. Aquela situação, aquela celebração, ela tem um significado eterno. Ela tem um significado para o ano chamado hoje, 2015, para o ano de 2015, para a Páscoa de 2015, que é a Páscoa de 2014 e que será a Páscoa de toda a eternidade, porque essa Páscoa é definitiva. Agora, isso vem carregado de significados para a nossa vida. Tudo que o Senhor fez por nós. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e o qual também permaneceis, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, e se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, o apóstolo Paulo, falando como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Irmãos, esta Páscoa não ficou só na morte do Cordeiro, porque esta Páscoa, que é Cristo, ela também é a ressurreição do Cordeiro. Porque o apóstolo Paulo está falando aqui, porque o que eu recebi é o que também vos entreguei. Cristo morreu pelos pecados, pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, essa Páscoa não seria definitiva. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estaríamos matando o Cordeiro até hoje. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria significado espiritual nas coisas de Deus, haveria somente significados materiais, de morte de Cordeiro, de celebração com ervas amargosas e de celebração de pães asmos. Mas entenda algo aqui neste lugar: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi morto na cruz do Calvário, ele foi sepultado por José de Arimateia, foi colocado uma pedra na porta do sepulcro, passou-se o sábado dos judeus, e quando chegou no primeiro domingo, chamado para nós, conhecido como domingo da ressurreição, a Bíblia diz que a pedra do sepulcro foi rolada pelos anjos que desceram do céu, e quando as mulheres chegaram lá, a palavra dos anjos foi: porque procurais entre os mortos aquele que já ressuscitou. A Páscoa só é Páscoa porque tem ressurreição. A Páscoa só é Páscoa porque ela tem morte, ela tem sábado de aleluia e ela tem domingo de ressurreição. Por isso que ela é definitiva, por isso que ela se realizou em nós. Porque, entenda algo, se não houver Páscoa na sua vida, se você não entender que você precisa morrer com Cristo, ser sepultado com Cristo, para que você possa ressuscitar com Cristo, então a sua Páscoa nunca vai ser definitiva. Você vai estar sempre precisando de um amuleto,
Você vai estar sempre precisando de alguém para se escorar dele. Você vai estar sempre precisando de um intermediário, de alguém que faça o meio-campo para você, entre você e Deus. Mas quando a Páscoa é definitiva, quando você entende o significado daquilo que Jesus realizou, daquilo que Cristo fez, você vai entender que Cristo é a nossa Páscoa. E que nós não precisamos de outra Páscoa. E que nós não precisamos de novo, de fazer tudo novamente, de voltar ao passado e rever tudo de novo. Porque tem pessoas que eles não aceitam a Páscoa definitiva. Então a todo momento eles se fragilizam. A todo momento eles estão novamente crucificando Jesus, através da sua queda, através da volta para o mundo, através da sua volta pelas práticas mundanas. A todo momento ele está ali voltando o sacrifício de Cristo, como se o sacrifício de Cristo tivesse sido em vão. Mas a palavra de Deus nos alerta que este é um sacrifício definitivo, e que uma vez você entregando a sua vida, uma vez você fazendo a sua confissão, uma vez você se colocando diante de Deus, pronto, a Bíblia diz que já está tudo consumado, já está tudo acabado, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero me aprofundar com você no significado do que é a Páscoa definitiva, do que significa Cristo como Páscoa em nós. Por favor, diga assim comigo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Fala mais alto: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você consegue entender o significado disso? É assim. Por quê? Por que o apóstolo Paulo fala, portanto, se já ressuscitaste com Cristo? Porque se a Páscoa não foi definitiva, não houve ressurreição. Se você não aceitou Jesus como uma passagem da velha vida para uma nova vida, que simboliza a passagem do povo de Israel do Egito para Canaã, se você não entende dessa forma, então sempre você vai ser aquela pessoa que tem uma fé fraca. Você vai ser aquela pessoa que não tem convicção. Você vai ser aquela pessoa que precisa de um incentivo do lado de fora, que precisa de ter um culto com fumaça, de luzes piscando, que precisa ter alguém te incentivando, alguém te levando, alguém te carregando. Mas se você entende o que está sendo pregado aqui, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós temos uma Páscoa, nós já fizemos a nossa passagem, nós passamos da morte para a vida, porque nós já fomos sepultados com Cristo no batismo, e nós estamos ressuscitados com Cristo agora, e nós vivemos em novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, porque nós fizemos a nossa Páscoa, nós tivemos a nossa passagem. Você já passou, você já fez a sua Páscoa, você já teve a sua Páscoa definitiva, você já teve a sua passagem da morte para a vida, ou você ainda tem medo de alguma coisa? Ou você ainda tem medo de alguma coisa que possa te acontecer? Ou você ainda tem medo de alguma coisa que possa acontecer a mais? Tudo que tinha que acontecer já aconteceu e foi consumado. Está tudo consumado, está tudo resolvido, está tudo acabado. Cristo é a Páscoa definitiva. Não há espaço para temor, não há espaço para a falta de fé, não há espaço para a falta de esperança.
não há espaço para o medo, porque Cristo já realizou a certeza do nosso coração, porque a fé é a certeza, é a convicção da vida eterna, é a convicção que houve Páscoa, é a convicção que a Páscoa aconteceu, que Cristo realizou em nós a passagem da morte para a vida. Mas tem muitas pessoas que elas ainda não entenderam Cristo como definitivo, elas não entenderam Páscoa como definitiva, e eles estão sempre passando pelas mesmas coisas, porque eles ainda não entenderam o verdadeiro significado da Páscoa, o verdadeiro significado da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, o verdadeiro significado do corpo e do sangue de Cristo. É definitivo, definitivo. Você não precisa mais andar atrás de nada, você já está realizado em Cristo Jesus, você já está resolvido em Cristo, você já está resolvido em Cristo. O meu sincero desejo é que esta Páscoa aconteça na sua vida de forma definitiva, e que você não seja mais motivado ou desmotivado pelo que acontece do lado de fora, pelo que acontece com os outros, pelo que acontece na sua família, pelo que acontece no mundo, pelo que acontece na igreja, pelo que acontece em qualquer lugar. Isso não tem mais poder de te motivar e não tem mais poder de te desmotivar, porque tudo que tinha que acontecer, aconteceu, porque Jesus disse: está consumado, está acabado, está feito. Então, você é uma pessoa realizada. Se você entendeu o que Cristo fez, você, irmão, já está realizado. Você já pode ter paz no seu coração, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Você pode viver bem já, você já pode viver bem, você já pode ter uma vida tranquila, porque Cristo já consumou tudo e já realizou tudo no teu coração. Não devemos temer, não devemos ter medo, não devemos viver ansiosos. Ai meu Deus, o que será de mim? Ai meu Deus, o que será do meu filho? O que será? Não devemos ter esse medo. Nós já entendemos que tudo está nas mãos de Deus, que tudo está em Deus, porque a Páscoa foi definitiva, o sacrifício foi definitivo, a resposta já foi dada. Nós fizemos a passagem e nós já estamos na Canaã celestial. Nós já estamos assentados no lugar de Deus, nós já estamos no céu, nós já estamos no reino de Deus, porque o Senhor falou isso. A Páscoa definitiva já aconteceu, então vai ser só uma mera passagem, um mero estalar de Deus em questão de segundos, porque você já está em Cristo. Você já está em Cristo, então você já aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Espiritualmente falando, tudo já está realizado. É só uma questão de tempo para você chegar na realização total, que é você ouvir da boca de Jesus Cristo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aí já vai estar tudo acabado, e você vai poder dar graças a Deus pelo que Cristo fez por nós e pelo que já foi realizado. E você vai dizer: muito obrigado, Senhor, porque um dia eu passei pela Páscoa e hoje eu estou aqui na Canaã celestial, hoje eu estou aqui no céu, hoje eu estou aqui no reino de Deus, hoje eu estou aqui nas mansões celestiais, porque um dia eu entendi que a Páscoa aconteceu. Quantos recebem a palavra de Deus essa noite? Se você puder, fique de pé no seu lugar. Por favor, coloque as suas mãos na altura do teu coração. Feche os seus olhos.
do Senhor nos diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, o Cordeiro de Deus vem até você. Ele vem até você. E eis o Cordeiro de Deus aí, que tira o pecado do mundo. A vossa Páscoa está presente aqui. Pai Todo-Poderoso, nós nos encontramos aqui, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós temos a certeza, Pai, de que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado